Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 480 e minguando até 810 dias, 8 de abril de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é muito importante, ok? Blog diário de 480, Enoque, o pai da vida, parte 18. Vamos dar continuidade, né, neste blog diário. Lembrando que sempre eu deixo na descrição um, um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam ter praticidade. Tudo na descrição para que você possa, de uma certa forma, fazer isso com mais praticidade, com mais dedicação, com mais carinho, com mais respeito, né, para ter consciência, né? Quando você entender que isso é um propósito de Deus, que é um julgamento de Deus, e você ter respeito com essa divindade de Deus, aí você vai se realizar no seu corpo, né? Vai deixar esse corpo de crise e vai trazer uma realização com Deus no seu interior e com Cristo, né? E Cristo você vai ter escolha de você relacionar o mundo, né? Esse mundo, esse paraíso de Deus diretamente, ou você vai poder relacionar uma pessoa a quem você ama, a quem você quer o bem, né? De uma certa forma. Quando você quer o bem de alguma pessoa, você tem a opção de lutar pelo aquele relacionamento até você conseguir, né, uma realização naquele corpo. O que que eu quero dizer? Quando você está disposto a fazer o bem, você consegue superar, né, vários obstáculos, várias coisas negativas dentro da sociedade, sem ativar o seu corpo emocional, tá? Não ative seu corpo emocional na hora que porque senão depois você vai pensar que é uma coisa boa, mas é uma coisa que você mesmo está negando, certo? Você mesmo está negando. Se você tiver uma consciência do bem espiritualmente, tiver uma consciência da vida, você consegue relacionar qualquer pessoa bem. E por mais que a pessoa seja ruim, seja má, seja aquilo, você consegue. Eu vejo o tanto que o relacionamento é muito bom para as pessoas. Hoje, tem blog diários, muito atrás que eu fiz esse blog, eu explico sobre isso, mas vamos entender isso em parte agora. Vamos lá. O que que cria uma sociedade corrupta, né? São próprios preconceitos, racismo, desigualdade de cada pessoa que acha que esteja relacionando bem. Aí você olha para uma pessoa mal vestida, por exemplo, então você vai criar um preconceito sobre aquilo, né? Um mendigo, ah, não quero ficar perto de você não, você está muito fedido. Não tem compaixão com as pessoas, não tem carinho, não tem respeito com as pessoas, porque ele se veste mal, porque ele fala mal, porque, né, ele não tem um diploma, porque ele não tem um carro, porque ele não tem uma casa. A sociedade, ela vai te cobrando isso, certo? Muitos dos relacionamentos conjugal, ela vem pela consciência de terceiro, né. "Ah, eu não vou
fazer isso, porque o que o fulano vai eu não vou fazer isso dentro do meu relacionamento, porque o que o fulano vai pensar, que o não tem nada a ver. Então eles começam a relacionar uma consciência de outras pessoas que não faz parte dos seus relacionamentos, dentro do conjugal mesmo, eles fazem isso, e começa a tratar as pessoas de qualquer jeito, né, como se fosse um animal de estimação, né, relacionando somente o corpo emocional da pessoa, sem relacionar os dons espiritual da pessoa. Então, e fica isso por quê? Por causa tudo de ideias emocionais, né, porque, exige muito, né, aquilo que a sociedade é. Então e fica muito ruim. Mas aí, o que que acontece? É a própria sociedade, é ela que cria um casamento perfeito, é ela que cria uma sociedade perfeita, né. Aí, individualmente agora, para você entender isso, eu vejo o quanto é importante, por exemplo, faça aí o contrário de aquilo que a sociedade quer que você faça, faz ao contrário. Aí você fez, entendeu o contrário? Vamos supor que você está com a pessoa, né, dentro de vamos falar o que é comum para mim, dentro do ônibus, né, você viu que a pessoa está toda em crise e tal, não tem dinheiro para pagar passagem e tal, aquelas coisas e tudo. Imagina você considerar, a pessoa olha para você com diferença, ela ela vê que você é diferente. Que você é diferente dos outros, que você tem uma sensibilidade, tem uma certa compaixão, sem você ajudar a pessoa, não é por questão de você chegar: "Toma aqui um dinheiro para você, vai cuidar da sua vida", não é isso. É porque ela olha e entenda como que você é respeitoso, como que você é educado, né. Não importa se a crise dele, o conceito deles, aquilo que a sociedade ensinou ele de negado, que ele está fazendo hoje, então ele começa a entender, fala: "No eu tenho que, de uma certa forma, me realizar com Deus também, porque esse me realiza com Deus, ele se realiza". Então ele começa a se conscientizar dentro dele pelaquilo que ele vê, o que é realidade, né, aquilo que é realidade é respeitar o próximo, fazer um laço né, de respeito sobre aquilo que estão vivendo, sendo crise ou não. Deixando um pouco essa desigualdade social, essas coisas que a sociedade exige de você, para que você seja alguém para alguém, você tem que ser igual à sociedade. Tudo da sociedade hoje é marionete. Todo mundo está sendo manipulado pela emoção de um ou de outro, só isso. Tudo que você faz para a sociedade hoje, você deixa de fazer o bem para o seu relacionamento social, deixa de fazer o bem para você mesmo. Você não precisa fazer nada para a sociedade. A sociedade quer de você uma coisa, faça ao contrário daquilo que ela quer que você faça. Aí você vai entender, por que que eu estou falando ao contrário? Vê aí, as pessoas ela só gosta de pessoas bem-sucedidas, né, pessoas que têm carro, que têm dinheiro, têm essas coisas. Não que você não tem que se realizar, mas você não precisa se comportar como ela, fazendo expressões sobre aquilo, provocando a outra pessoa desigualdade social. Se conserve, se realize com Deus no seu canto, não se misture com essa sociedade de uma certa forma. Você precisa de tudo isso, se realizar, né, precisa fazer isso, mas você não precisa ficar aí propagando essas ideologia falsa que a sociedade quer ou, né, o que ela pensa que é bom para você. Faz ao contrário. Faz o contrário que eu quero dizer, não é você, enfrentar a sociedade, não é nada disso, achar que você vai consertar a sociedade, é nada disso. É você se conscientizar, nada mais que isso. O que que é consciência? É uma menção espiritual daquilo que eu entendo socialmente. Sociedade está negada, então não vou me contaminar com ela, vou me resguardar. A sociedade quer que eu faça uma coisa, preconceito, racismo, quer que eu xingue os outros de, né, fazendo bullying com as pessoas, não faço, não faço. Porque esses preconceitos racistas sobre aquilo que eles querem que seja bom para ele. Por exemplo, um rico, por exemplo, vamos supor isso, é só um exemplo. Eu não vejo dessa forma hoje não, mas uma pessoa que hoje tem um grande dinheiro, grande recurso financeiro, eles não querem se misturar com as pessoas mais pobres, porque isso vai denegrir a imagem dele, né. Por exemplo, um doutor não quer se misturar com a pessoa, né, que serve ele na cozinha, porque isso vai denegrir a imagem dele.
não tira um tempo para conversar com a cozinheira, né, do seu hospital, porque vai denegrir a imagem dele. Existem situações onde que existe setores, trabalho, responsabilidade que as pessoas não compreendem? Existe. Mas na medida do possível, você pode relacionar fora as suas consciências fora daquilo que vocês socialmente, trabalhe socialmente, daquilo que é socialmente, aquilo que é, né, aquilo que é coisas do interesse da empresa. Por exemplo, eu vou para o meu trabalho, tem muitos colegas lá. Eu não preciso falar com ele de trabalhos toda hora. Só de vez só de vez em quando, a maioria dos meus assuntos são os assuntos aleatórios sobre uma coisa ou outra, futebol, né, música, né, uma coisa coisa de religião, uma coisa ou outra, né. Você foi, você não vai, você foi e tal, o que você faz, o que você não faz, né, é isso, não significa que eu não tenho que me relacionar às pessoas, tenho. Uma conversa simples, saudável, né, que não desrespeita as pessoas, que não traz uma desigualdade, que não me coloca eu nem maior nem menor do que ele, e faça dele uma amizade, né, faça o bem a qualquer custo, entenda? E você pode fazer isso quando você tem essa sensibilidade de querer fazer o bem, você consegue, certo? Você consegue fazer o bem à pessoa. Quando você foca demais numa pessoa, significa que você quer relacionar apenas o seu interesse. Em uma pessoa só, você quer relacionar apenas o seu interesse. Você tem que ter diversidade de relacionamentos para moldar o seu caráter com várias personalidades diferentes da sua, para que você entenda o que que é do seu interesse e aquilo que não é. Se eu relaciono diretamente somente uma pessoa, eu estou querendo provar alguma coisa para a sociedade, eu estou querendo relacionar meus interesses a ela. Eu tenho que tratar as pessoas, né, com uma sequência de não de igualdade, porque hoje na sociedade, por exemplo, existe muita crise. Tem pessoas que te tratam mal e quer que você trate ela bem, né, te exigindo. Então, gera uma complexidade de novo. Mas é que eu quero dizer, tem que ter relacionamentos diversos para você entender a si mesmo, certo? Para que você possa, tratar, reconhecer aquilo que é consciência para você do seu relacionamento social, né. Tratando ela, a pessoa de acordo com que ela vai te permitindo, sem entender que as pessoas também tá te negando, você afasta um pouco, mas sabendo quem você é, a pessoa está te aceitando, está te relacionando bem, você relaciona ela, entende? Vai bem fazendo isso com o outro, tudo igual para outro, relacionou um outro, assim, sem fazer diferença, sabe, dá muito certo. Trabalha a seu relacionamento, o seu interior, aquilo que você possa ser de bom, né, para um, para outro, independente se a pessoa tem, se ela não tem, se ela é, se ela não é, independente disso, você tem que fazer isso, ok? Para conhecer a si mesmo, aquilo que você quer de você mesmo, ok? Vamos para esse próximo contexto e depois nós vamos ver como nós vamos vir com a expressão livre, ok? Vamos lá. Vamos fazer a leitura desse contexto e vamos vir com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que é dimensão sociais, certo? Tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos ler parte desse contexto e vamos para a expressão livre. E com esta explicação vamos ver qual é a verdadeira postura de Jesus e que ele representa para os corpos. De acordo com o contexto acima, isto é claro que Jesus é Pedro. E se ele estiver habitado, ele é a glória de um corpo comum. Se ele se ele estiver, espera aí, vou trocar aqui que eu coloquei habitado, glória de um corpo comum, sempre da ideia desabitado desse corpo emocional. Desabitado. Ok, vamos voltar pelo contexto. Vamos lá. E com esta explicação, vamos ver qual é a verdadeira postura de Jesus e que ele representa para os corpos. De acordo com o contexto acima, isto é claro que Jesus é Pedro. E se ele estiver
desabitado, ele é a glória de um corpo comum. E se ele estiver e se ele estiver desabitado deste corpo emocional, é o anticristo, ok? E de forma que João, este o mesmo pode representar essas duas menções da espiritualidade de Cristo, e sendo a sua consciência habitada e a sua consciência desabitada deste corpo emocional. E de outra forma podemos conhecer rapidamente que nenhum corpo emocional pode ser Cristo, pois Deus ele mesmo é a menção espiritual de Cristo, uma espiritualidade justificativa de todos os corpos de Cristo para uma redenção eterna de vossas consciências. Eu eu vou voltar aqui. Eu coloquei desabitado, depois eu coloquei habitado, depois coloquei desabitado, agora eu voltei de novo para habitado. Geralmente é habitado, porque aqui a glória de um corpo comum, né, nesse erro aqui, eu gosto desse erro natural, para a gente entender. Quando eu falo que eu estou habitado, significa que eu sou o mesmo dentro, sou o mesmo fora, certo? Aí então eu formo a glória de um corpo comum. A consciência do corpo interior, habitado, tem que ser a mesma para fora. Aí, porque depois eu vim falando do anticristo, ó, e se ele estiver desabitado deste corpo emocional, é o anticristo, ok? Vamos então para a expressão livre, para a gente entender esse contexto, essa parte desse contexto. E com esta explicação, vamos ver qual é a verdadeira postura de Jesus e que ele representa para os corpos. E de acordo com o contexto acima, isto é claro que Jesus é Pedro. E se ele estiver habitado, ele é a glória de um corpo comum. E se ele estiver desabitado deste corpo emocional, é o anticristo. Eu habitado, estou sendo gloriado no exterior. Eu habitado, estou dando uma realidade para esse corpo, estou sendo gloriado no exterior, né? Agora, eu desabitado, totalmente desabitado, eu posso estar representando várias coisas dentro da sociedade, né? Coisas sociais que não é nada meu, né? Ou pode ser formação de Cristo, né? Pode ser o anticristo, o reflexo do meu corpo, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu desejo, com meus corpos precipitados emocionalmente, criando coisas para o meu relacionamento social, criando coisas para a minha sociedade. Tudo isso é o anticristo, é a negação daquela ideia que eu tenho para mim como certo, mas são coisas minhas, são aquilo que eu acho que é correto e não é. São tudo aquilo que eu penso que é, mas não é. Entenda isso? E se ele estiver desabitado deste corpo emocional, é o anticristo. E de forma que João, este ou mesmo pode representar essas duas menções da espiritualidade de Cristo. E sendo a sua consciência habitada, e sua consciência desabitada deste corpo, certo? E a sua consciência desabitada deste seu corpo emocional, né? Ou seja, aqui, o João, este mesmo pode representar as duas, tanto Cristo, tanto a glória de um corpo comum, tanto o anticristo, certo? E de determinada situação, quando eu falo de glória de corpo comum, eu falo de uma consciência. Uma consciência, ela tem várias formas de relacionar a sociedade, crise, expressão. Eles são muitos flexionados. Eles sabem falar de todas as coisas, né? Criando várias ideologias, criando consciência interior, formação de Cristo, né? Sociedade negada, sociedade aceita. Tem várias possibilidades quando você tem consciência, ok? Sendo a sua consciência habitado e a sua consciência desabitada deste corpo emocional. E de outra forma, podemos conhecer rapidamente que nenhum corpo emocional pode ser Cristo, pois Deus, Ele mesmo é a menção espiritual de Cristo. Uma espiritualidade justificativa de todos os corpos de Cristo para uma redenção eterna de vossas consciências. Espiritualidade antes e espiritualidade, né, depois do corpo emocional, tudo para que nós compreender que Deus ele é espírito e pronto, final, né? Às vezes a gente quer ter razão sobre coisas emocionalmente, ok? E que nunca vai dar certo.
Vamos então para a expressão livre, para a expressão corrida de tudo que fora produzido nesses 4 últimos blogs. Vamos lá. E para conhecer isto, vamos para o tempo real da profecia, para nós conhecer quem foi Zebedeu na história dos príncipes e quem foi João antes que ele fosse o filho de Zebedeu, e podendo conhecer rapidamente que Zebedeu é Moisés e a palavra a palavra. E esta palavra, ela pode representar a vida ou a glória de um corpo comum. E o João foi Simeão, aquele que apresentou Emanuel para o Cristo. E isto sim, antes que este o mesmo viesse a ser sacrificado. E de forma que eu posso considerar este nome para um corpo que esteja nu de cumplicidade, representando a vida e o corpo, e sendo estes dois ideologia, né, uma ideologia. Sendo assim, Tiago é a vida e João, né, que é representante do corpo emocional, e João é a glória de um corpo comum. E isto explica Tiago à direita, representando a origem do corpo, e João à esquerda, representando a consciência de um corpo comum, desabitado desse bem, desabitando para o bem de todos os corpos de Cristo, né? Tendo consciência, você pode desabitar e trazer expressão sobre isso. Vamos ser simples para entender isso. No entanto, no lugar de Emanuel, temos uma centraleza do bem e do mal, sendo mais específico, o Pedro. O Pedro está no meio desses dois, e de forma que, se Pedro estiver com a sua consciência habitada, vai representar a consciência da vida. E sendo mais específico, Tiago. E se esta consciência estiver desabitada, vai representar a glória de um corpo comum. E como este ideal, podemos conhecer rapidamente que João pode ser os dois, a glória de um corpo comum ou o anticristo, ou Jesus do relacionamento social. Jesus mais além, no poder justificativo do pecado de um corpo e outro, e de forma que todas as origens é um despertar da consciência de cada corpo em específico, e sendo todos os movimentos bem especificados nesse título, dedique, aprenda e deixe de ser esta vítima social para o seu próprio bem. Considerando a morte de Emanuel pela força de conscientização em Jesus ou pela força da conscientização em Emmanuel, e de forma que a consciência de um não será a consciência de outro, pois ambos têm uma realização diferente, um que é para a vida e outro que é para a morte, podemos considerar também a morte de todos os corpos de Cristo. Esta morte, ela poderia ser física ou mental, e da mesma forma, sendo esta morte física, consideramos o corpo que foi a óbito, sendo mental, consideramos a inconsciência dos corpos de Cristo. Essa inconsciência, elas iam permanecer com os vossos corpos malignos, por lhe faltar conhecimento sobre uma coisa e outra. Entretanto, podemos conhecer que Jesus, ou Pedro, sendo este o corpo emocional, ele mesmo não poderia relacionar este seu corpo, e por isto o seu corpo ele tem uma menção espiritual sobre o bem e sobre o mal, de forma que ele não pode relacionar a si mesmo por causa de Cristo, o poder justificativo do pecado de todos os corpos. E sendo assim, podemos conhecer e que quando Jesus ele permanece com o seu corpo ausente, ele também pode representar a glória, o próprio Cristo, o mundo globalizado com o bem e o mal de cada corpo em específico. E se estiver com o seu corpo presente, pode representar Emmanuel, a realização deste corpo emocional antes que os mesmos vieram os sacrifícios. No entanto, e quando esta inconsciência estiver habitado em vossos corpos emocionais, ele é o próprio mal deste corpo emocional, representando um corpo e outro, na sua forma de pensar e agir, sendo que Jesus
e para o dia de hoje têm mais possibilidade de ser a desgraça de um corpo e outro do que o próprio Cristo, pois a carnalidade é a desgraça de vossos próprios corpos emocionais. E como há muito tem a carnalidade das vossas desgraças, e tem isto como certo, negando a si mesmo e a Cristo, por uma consciência corrupta, aonde conheça a sua emoção e nega a dos outros para a vaidade de conduzir a sua própria consciência pelo abismo que os rodeiam. E com esta explicação, vamos ver qual é a verdadeira postura de Jesus e o que ele representa para os corpos. De acordo com o contexto acima, isto é claro que Jesus é Pedro, e se ele estiver habitado, é a glória de um corpo comum, e se ele estiver desabitado deste corpo emocional, é o anticristo. E de forma que João, este ou mesmo pode representar estas duas menções da espiritualidade de Cristo, e sendo a sua consciência habitada e a sua consciência desabitada deste corpo emocional. E de outra forma, podemos conhecer rapidamente que nenhum corpo emocional pode ser Cristo, pois Deus, Ele mesmo, é a menção espiritual de Cristo, uma espiritualidade justificativa de todos os corpos de Cristo para uma redenção eterna de, de vossas consciências. Terminando aqui, né, esse blog diário, né, com a leitura corrida, muito interessante para que vocês possam acompanhar. A partir do próximo blog eu vou criar, né, mais um subtítulo para esse título, Enoque, o Pai da Vida, né, parte 18. Eu vou trazer o subtítulo Intimidade e Relacionamento. Esta intimidade e relacionamento vai ficar muito interessante. Eu estou muito empolgado para representar ela. Vocês vão é, vai trazer muita consciência para nós. Então vocês não deixem de estar acompanhando. Faça esse trabalho de conscientização. Faça essa dedicação, né, aos blogs diários. Faça a vocês mesmos. Quando vocês viu que isso é uma coisa boa, que é uma realização de Deus, que é uma realização sua, né? Que você está entendendo os propósitos de Deus, está entendendo o julgamento final, o juízo final de Deus para com Cristo. Então vocês façam isso com, né? Você se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, faça isso com liberdade, não faça com preso nas suas intenções, nos seus interesses emocionais, aquilo que é, aquilo que não é, para você mesmo. Faça aquilo que é para a sociedade, para que a sociedade toda possa se despertar para este Cristo, para essa grandiosidade de Deus, para que a sociedade possa despertar para o seu relacionamento social, para que ela possa despertar para o Cristo. É muito diferente eu me despertar para o meu relacionamento social do que eu me despertar para Cristo. Quando eu desperto para o meu relacionamento social, eu estou falando de um relacionamento corpo a corpo, né? Hoje as pessoas relacionam muito o Jesus do relacionamento social, é o ter que entender a pessoa e não conseguir entender ela, ela não me entende. Então, esse é um conflito das línguas entre meu, aquilo que eu entendo, aquilo que ela entende. Quando, né, eu falo de Cristo, né, da conexão com Cristo, eu falo desse mundo todo, né, da questão, aí eu já entro até as pessoas que estão ali se movendo, a forma que eu vejo espiritualmente, assim, observando mais e relacionando menos, para que você não entra na crise das outras pessoas, né, seja simples, faça as suas coisas no seu lugar, no seu espaço, porque isso vai te dar uma coisa boa. Relaciona nas coisas mais simples. Quando você quer se conectar a Cristo, a essas grandezas de Deus, faça de todas as coisas uma coisa mais simples. Seja mais conservador. Relaciona menos coisas negadas às pessoas. Não significa que você não tenha que cumprimentar as pessoas, né? Por causa de que ela frequenta a religião, desigualdade, sei lá, qualquer coisa, né? Não precisa, não significa que você tem que fazer isso. Quando você está conectado com Deus, você tem uma visão ampla de todo esse mundo, dessa formação, dessa grandiosidade de Deus. Tem, não significa que você não tem que relacionar. Tem, mas menos, né? Hoje, por exemplo, eu não vou relacionar as pessoas de ideologia diretamente.
porque a religião, né, a pessoa tem uma religião, vou lá mudar os planos dela, aquilo que ela acreditou na vida dela todinha, deixa ela aí tranquila. Se tiver de trazer uma consciência, é Deus que vai trazer, não é eu. Coisas minhas, emocionalmente, aquilo que eu acredito, fazer uma sociedade correta, fazer um relacionamento para mim, para que ela faça somente as minhas vontades, não. Ela está na religião tal, está fazendo a vontade dela, vai para onde ela quiser, vai para o lugar tal, né? Não relacionando crise, violência, não gerando atos consequentes para ela, né? É o mínimo que ela possa fazer. Entenda isso. Tudo perfeito, tudo que foi dito, né? Vou fazer o subtítulo Intimidade e Relacionamento no próximo blog. Vou, né, mudar um pouco a forma de expressar, deixar um pouco a palavra, né, um pouco esse título, deslocar ele um pouquinho, Enoque, o pai da vida, e trazer um subtítulo de Intimidade e Relacionamento, né, com a mesma ideia de palavra, viver, vida, morte, morte, coisas negadas, coisas aceitas, né? Tudo essas coisas que tem dentro da sociedade, o que que é realidade para mim, o que que não é realidade para mim, o que que é certo, né? Da forma que eu tenho que relacionar uma coisa e outra. Entenda, é muita coisa. Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo, isso é importante, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.